Você está sentado. Escuridão completa. Acaba de cortar a energia. Sem painel solar, sem turbina eólica, sem ninguém para ligar. Aí você levanta, vai até uma máquina estranha que fez em casa, aperta um botão e a coisa acende, literalmente acende. Joga faísca pro ar, brilha, pulsa de energia. Parece mágica? É mágica. É algo que bilhões de pessoas já fizeram e ninguém está falando sobre. Hoje vou te mostrar exatamente como. E não é o que você pensa, porque aqui não tem painel caro, não tem vento, não tem nada disso. O que vou revelar é tão simples que as pessoas passam a vida toda sem ver, tão óbvio que ninguém acredita quando descobre. E quando descobre, muda tudo. A forma como você pensa sobre energia, sobre independência, sobre criatividade. Você já parou para pensar que a eletricidade que você usa pode ser feita por você? Que você pode gerar energia infinita de coisas que está ali no seu quarto? Pois é, ninguém te conta essa história. A indústria de energia não quer que você saiba, mas você está prestes a descobrir agora. E quando souber, você nunca mais vai ver uma tomada do mesmo jeito. Deixa eu te contar algo que aconteceu de verdade. Era 1800 e pouco, Colorado, a Montana congelada. Uma mina de carvão, noite, chegava e a escuridão era total. Ninguém tinha luz. Ninguém tinha energia. As pessoas queriam acender uma vela, aquecer comida, fazer algo para não virar picolé. E aí o mineiro pensou algo genial. Ele tinha fogo, tinha carvão queimando o tempo todo. E aquele calor estava sendo jogado fora, estava desaparecendo na noite fria. Aí surgiu uma pergunta. E se eu transformar esse calor em eletricidade? Parece loucura, loucura mesmo. Mas aconteceu, nasceu aí algo chamado gerador termoelétrico. Basicamente dois metais diferentes. Um aquece com fogo, outro fica frio. E quando tem diferença de temperatura, elétron começa a se mover. Simples demais para ser verdade. Mas esse mesmo gerador que os mineiros do Colorado criaram está agora em satélites. Satélites circulando a Terra no frio absurdo do espaço, gerando eletricidade há décadas sem parar. Sem bateria nova, sem manutenção. Só a diferença de temperatura fazendo o trabalho. Agora pensa comigo, se funciona em satélite, por que não funciona na sua casa, na sua fogueira, no seu fogão a lenha? A resposta é: funciona assim, funciona muito bem. Você compra um gerador termoelétrico online agora, em 2026, encaixa no fogão e pronto. Carrega celular, liga a lanterna, faz ventilador girar. Tudo com o calor que estava sendo desperdiçado. O segredo que ninguém fala? A tecnologia está aqui, está acessível, está funcionando em bilhões de lugares agora. Você só está descobrindo, porque estou contando. Agora vem a parte que muda tudo de verdade. Você tem água perto, um riacho, um córrego, uma mangueira com pressão. Prepare-se, porque aí as coisas ficam diferentes. Esqueça aquelas represas gigantes que levam anos para construir. Projeto bilionário. Estou falando de algo que você carrega nas costas. Gerador hidrelétrico portátil pequeno Levi. Funcional sozinho. VOC. Coloca num riacho. A água passa por uma turbina minúscula. A turbina gira, magnetos perto de fios de cobre e de repente você tem eletricidade. Acontece todo dia, 24 horas. Sem fazer nada, sem parar, tipo máquina de gerar dinheiro, mas de energia. Tem gente nos Apalaches que faz isso há mais de 100 anos. Ligam um cano desde um riacho a meia hora de caminhada, deixam a água cair alguns metros. E pronto. Energia infinita. Em literal, infinita. Enquanto a água cai, energia sai. Parece simples. É simples. Mas não é brinquedo. Tem gente vivendo isolada no Alasca,
que depende disso para congelar comida é o Digar Freezer, manter remédio refrigerado. A água não para. O gerador N O para, a energia não para. Você acorda de manhã e sabe que tem energia esperando. Não é assim com painel solar. Noite, sem sol, sem energia. Nublado, sem sol, sem energia. Mas com água, chuva, ainda melhor. Chuva alimenta o riacho, riacho move o gerador, tudo funciona mais forte. Não tem só quando você descobre isso, você para de alugar energia. Você tira a eletricidade de algo que está ali de graça. A física faz o resto. E isso, meu amigo, é revolução silenciosa que ninguém está vendo. Mas espera, e se não tem fogo? E se não tem água? E se você está num lugar completamente seco, completamente parado? Aí entra a química. E a química, ela é criativa demais. Você sabe o que é seu corpo? É uma bateria. Literalmente, no nível atômico, tudo é bateria. Toda reação química libera elétrons. E elétron movimentado é eletricidade. Simples assim. Lembra daquele experimento da bateria de batata na escola? Parecia brincadeira de criança. Mas não era. Era a física real funcionando com coisas da cozinha. Você pega um limão, nó de batata, um copo com água salgada, encaixa cobre e zinco. Cada um desses gera um voltinha pequenininha. Mas aí você empilha 20 baterias de limão, 30 a 50, de repente você tem energia de verdade. Energia suficiente para ligar rádio. Ligar relógio, iluminar, lhe parece loucura, pois é a verdade. Tem história real de pessoas em zona de guerra, usando bateria de lata de alumínio, pregos velhos tubo D, cobre tudo coisa que encontrava ali para manter rádio funcionando, para chamar ajuda, para fazer comunicação quando estava isolado. Sem rede, sem energia, sem nada. Só criatividade e um limão. Sabe qual é o detalhe mais incrível? Quando você descobre que pode fazer isso. Quando você coloca a mão na sua própria criação e ela funciona, você muda. Você percebe que a eletricidade não é magia. Não é coisa de governo. Não é privilégio. É algo que você pode fazer. Agora, com coisas que está na sua cozinha, um limão virou gerador porque alguém precisava. Um prego virou eletrodo porque não tinha nada mais. Não é elegante, não é Instagram friendly, mas quando escurece e você faz uma luz pequenininha com coisas que ninguém pensaria em usar. Aí você entende por que pessoas criavam isso há séculos, sem precisar de ninguém validando. Agora vem algo que parece saído de filme de ficção, mas é mais velho que você acha. Tem aquele rádio de emergência que você carrega, você aperta, uma mola volta para o lugar, dentro dele um magneto passa por bobininha de fio de cobre e bum! Energia. É tão simples que parece mentira, mas é verdade. Agora tem empresas botando isso em escala gigante. Em metrô de Tóquio, de Londres, colocaram placas especiais no chão. Quando você pisa, gera eletricidade. Um passo só não faz nada. Milhares de passos por dia. Aí acende lanterna de emergência, alimenta sensor, bota luz em placa de anúncio. Está acontecendo agora. Funcionando agora. E tem mais. Aqueles isqueiros que geram faísca puro por pressão? Mesma ideia. Pressão, vibração, movimento. Qualquer coisa que se move gera energia, se você souber como capturar. Imagina uma cabana antiga que era o piso range, ou uma cadeira de balanço, ou uma rede balançando. Aquele movimento repetitivo que ninguém liga pode ser gerador de eletricidade. Você só precisa colocar um pequeno dispositivo por baixo e deixar a magia acontecer. Ninguém fala sobre isso porque parece loucura, mas é viável, é possível, é só falta de imaginação mesmo. Porque tudo ao seu redor
se mexe. Porta batendo vento, balançando árvore. Seu corpo todo dia se movendo. Cada movimento é oportunidade perdida de gerar energia. Quando você para de pensar em eletricidade como algo que vem de fábrica e começa a pensar em eletricidade como algo que está ali esperando para ser extraído de cada coisa que se move, aí a perspectiva muda completamente. Você nunca mais anda numa rua igual. Você está vendo oportunidade em tudo. Vem aí uma que vai explodir sua cabeça. Você já entrou numa cozinha industrial, num hospital grande, numa lavanderia comercial. Aquilo é um inferno de calor. Vapor saindo pelos tubos, água quente circulando, ar quente sendo jogado fora. E sabe para onde vai tudo isso? Para a atmosfera, desaparece. Evaporação simples. Energia sendo desperdiçada a cada segundo. Mas tem um equipamento que pouquíssima gente conhece. Chama-se gerador de ciclo Rankine orgânico. Não me assusta, não precisa. A ideia é belíssima. Você pega aquele calor que está desaparecendo, usa para vaporizar um fluido, aquele vapor passa por uma turbina minúscula. A turbina move um gerador e bum, você fez eletricidade do lixo, do calor que ia virar nada mesmo. Fábricas, fazendo isso, agora comunidades isoladas do Canadá estão fazendo isso. Pescadores no Maine estão fazendo isso. Ligam o sistema no motor do barco durante a noite. Aquele calor do motor que saía para ninguém. Agora carrega a bateria, alimenta a lanterna, mantém rádio funcionando o tempo todo. Você não queima combustível novo. Está usando o calor que você já pagou para ter. É gênio absoluto. A limitação precisa ter calor constante. Cozinha que funciona 3 horas por dia não ajuda, mas clínica no Alasca que precisa manter freezer 24 horas, aqui lo é ouro, porque aquela clínica normal ia gastar combustível diesel caríssimo todo dia. Com esse sistema, aproveita o calor da própria geração e o custo cai demais. Economicamente é brilhantismo puro, porque você está literalmente pegando energia que estava indo embora de graça e transformando em eletricidade que você usa. Agora vem algo que muda seu lixo em ouro. Você conhece aquele monte de pilha AE e que você tira do controle remoto? Aquelas que parecem mortas? Pois é, nem morreu não. Tem carga ainda. Pouca demais para videogame, mas suficiente. Gente criativa descobre isso, começa a colecionar pilha, quase morta, com multímetro baratinho. Testa cada uma, vê qual ainda pulsa. Aí encaixa 20 em série, outra 20 em paralelo, e de repente você tem energia real. Consegue ligar rádio, LED, relógio. Coisas que não consomem muito. Tem guias inteiros sobre isso na internet. Tem comunidade online inteira de pessoas fazendo bateria Frankenstein, juntando lixo eletrônico que todo mundo jogava fora. E funcionam. Funcionam melhor que você esperaria. Parecem loucura. São loucura. Mas em zona de desastre, em campo de refugiados, em acampamento isolado, quando não tem nada, e você está vendo milhares de pilhas sendo jogadas fora, aí você descobre verdade fundamental. Lixo é só matéria-prima que ninguém quer. Tudo muda de perspectiva. Hobbyista DIY, vendo pilha velha, vê oportunidade de hobby. Refugiado, vendo pilha velha, vê sobrevivência. Contexto diferente, significado completamente oposto. Mas os dois estão certos. Porque funcionam de verdade. Porque eletricidade é eletricidade. Vem de onde vier. E quando você descobre que pode fazer eletricidade de coisa que todo mundo jogaria no lixo, você muda de ideia sobre tudo. Sobre riqueza, sobre escassez, sobre independência. Porque agora você sabe, energia não está faltando. Tá ali,
esperando você descobrir. Tudo isso que falei trabalha bem melhor quando você combina diferente. Um dia você carrega manualmente, outro dia você aproveita calor da cozinha, outro dia você coleta a água que está correndo ali, outro dia você junta pilha velha e faz Frankenstein eletrônico. Tá vendo? Não é um método único. É um mindset completamente diferente. Um jeito novo de olhar para tudo que está ao seu redor e pensar como eu transformo isso. Esse modelo é o oposto total ao que a gente vive agora. Você liga a tomada, sai energia, fim da história. Aqui não. Aqui você está conversando com energia, observando, aprendendo, improvisando, criando. Tem um camarada em O Rio que coleciona bateria de carro em sucata, painel solar, rachado gerador, quebrado. Monta sistema que alimenta. Geladeira, carrega laptop, liga rádio de onda curta. Ninguém deu subsídio. Ninguém deu apoio oficial. Ele olhou para o lixo eletrônico e viu oportunidade pura. Agora tem liberdade energética completa. Sabe quantas pessoas assim tem mundo afora? Bilhão de pessoas no planeta que não tem acesso à rede, que não pode pagar energia solar, que vive em lugar onde gasolina custa salário de um dia. Para esses bilhões, conseguir 50 watts não é hobby, não é curiosidade, é transformação radical. É luz para estudar, é comida aquecida, é rádio para receber notícia do mundo exterior, é vida possível. Tem caso documentado de alternador de moto ligado para cobrir necessidade básica de comunidade inteira. A gente chama isso de precariedade e pobreza. Mas a pessoa vivendo aquilo chama de esperança, chama de revolução que ninguém vê. Depois que Furacão Maria destruiu rede elétrica de Porto Rico completamente, pessoas comuns, sem treinamento, sem recursos oficiais, juntaram gerador de manivela, turbina de água em riacho, tudo o que podiam salvar, e montaram pontos de carregamento comunitário por toda a vizinhança, sem esperar governo, sem painel solar, sem tecnologia de ponta, só criatividade pura e instinto de sobrevivência. Eletricidade comunitária que aparecia quando mais precisava. Gente carregando o celular, gente mantendo o remédio refrigerado, gente conectada com o mundo exterior, quando todo o sistema oficial falhou. Isso não é ficção. Isso não é possibilidade futura. Está acontecendo agora. Em vilarejos, no Nepal, na Nicarágua, em Moçambique, em comunidades espalhadas pelo mundo todo, a verdade que ninguém está gritando é essa. Energia infinita já existe. Não é ficção. Ou é futuro. Está acontecendo agora neste segundo, mas ninguém fala porque parece fraco demais, simples demais, improvável demais. Mas quando você junta todos os métodos, quando você entende como cada um funciona, quando você começa a ver energia em tudo que se mexe, em todo o calor desperdiçado, em toda a água que corre, em toda a pilha que alguém jogou no lixo, aí tudo muda. Você nunca mais olha para escuro do mesmo jeito, porque agora você sabe de verdade. Não precisa painel solar. Não precisa vento perfeito. Não precisa rede ligada. Precisa só de conhecimento. Precisa só de criatividade. E isso ninguém consegue tomar de você. Então, quando você está num apagão, quando está isolado, quando está numa situação que parecia desesperada, você já sabe que tem saída. Tem sempre saída. Porque energia não é privilégio de governo, não é monopólio de corporação. É possibilidade, e possibilidade está literalmente em todo lugar, em todo segundo, só esperando você abrir os olhos e descobrir.